Oi, tudo bem? Aqui é a Gabriela e hoje estamos retornando com as nossas receitas. Eu fiquei um tempo sem gravar receitas para vocês, porque a gente estava fazendo uma reforma aqui em casa. Ainda não terminamos, como vocês podem ver, né? Minha cozinha ainda está sem armários, mas se Deus quiser, no decorrer dos próximos vídeos já vai estar um ambiente bem bonito para vocês, tá bom? Então agora, para reinaugurar, né, a nossa produção de receitas, eu vou fazer uma receita de bolo de cenoura e coco com cobertura de calda de chocolate delicioso. Vocês vão amar. É um bolo sem glúten, tudo bem? Então agora vamos para a receita. Nós vamos iniciar peneirando e misturando em um bowl os ingredientes secos. Por que eu vou fazer essa etapa? Eu preciso peneirar as minhas farinhas para evitar que elas fiquem com grumos no meio da massa, já que eu não vou utilizar a batedeira para incorporar as farinhas aos ingredientes líquidos. Então vamos começar peneirando no nosso bowl a farinha de arroz branco, o amido de milho, e o polvilho doce. Aqui eu coloquei as 3 farinhas básicas do nosso mix sem glúten. A farinha de arroz branco, que é a farinha de estrutura, o polvilho doce, que é a nossa farinha de liga, e o amido de milho, que é a nossa farinha de maciez. Para dar mais estrutura e um pouquinho mais de liga a essa massa e também enriquecê-la nutricionalmente, eu vou adicionar também outra farinha de estrutura, que é a farinha de grão de bico. Você pode substituir por farinha de aveia ou farinha de feijão branco, porque são farinhas que têm um nível equivalente de proteínas. Então você pode estar utilizando essas outras opções. Então eu vou colocar aqui a farinha de grão de bico e vou peneirar. Olha só, tá vendo que ela fica com esses gruminhos? Como a gente não bate na batedeira, mesmo que batesse, esses gruminhos são durinhos, então ele não vai incorporar direito na nossa massa e pode ficar aparente quando a gente for consumir esse produto, tá? Então eu vou retirar esses grumos. Deixa eu deixar aqui. É muito importante que você misture essas farinhas antes de incorporar os ingredientes líquidos, porque senão você pode ter porções de um tipo de farinha único no meio da massa, né? Então é importante que você misture bem, para que elas fiquem bem homogêneas. Bom, então essa foi a nossa primeira etapa. Eu vou deixar o fermento químico e o coco ralado para adicionar somente ao final, tá? Então eu vou deixar aqui reservados os ingredientes secos e vou começar a bater os ingredientes líquidos no liquidificador. Aqui eu não vou separar as gemas das claras, eu vou utilizar as duas misturadas. O que você pode fazer para dar mais leveza a essa massa é separar as claras das gemas e bater somente as claras na batedeira em neve até formar aquela clara bem volumosa, né? Aí você vai separar, vai bater somente as gemas aqui no liquidificador com os demais ingredientes e ao final da sua preparação você vai incorporar essas claras que você bateu a massa, né? Depois que você tiver incorporado os ingredientes secos, tá? Então é ao final da preparação que você incorpora para dar mais leveza, incorporar mais ar nessa massa, tá? Aqui eu vou bater tudo junto porque é mais prático, mas se você quiser fazer, você pode fazer isso em casa. Então eu vou colocar aqui no liquidificador os ovos inteiros. É importante que todos os ingredientes estejam em temperatura ambiente. Então os ovos também, retire 1 hora antes da geladeira e aí você começa a fazer a receita depois. E outra coisa importante é que o meu forno ele já está pré-aquecendo, ele já está ligado. Então sempre que você for fazer uma receita de bolo, você liga o seu forno antes de começar a prepará-lo. Dessa maneira, a sua temperatura no interior do forno ela ficará uniforme, pronta para receber a massa e a massa começar os seus processos químicos, tudo bem? Então eu vou colocar aqui também o óleo vegetal. Aqui eu estou utilizando óleo de girassol, mas você pode utilizar o da sua preferência, de soja, de coco, o que você quiser.
o açúcar demerara. Você também pode substituir pelo açúcar cristal ou pelo refinado. O vinagre de maçã, eu gosto bastante de adicionar um ácido à receita porque ele vai ajudar a minha massa a ficar mais leve, crescer mais, ter mais volume dentro do forno, porque ele vai interagir com o fermento químico. E isso vai permitir que eu tenha um maior número de bolhas de ar dentro da minha massa, então, consequentemente, ela vai crescer mais e vai ficar mais leve e macia. Você pode substituir também por suco de limão, se você quiser. E por último, aqui eu tenho cenouras cruas. Eu descasquei somente e cortei em rodelas para facilitar o processamento do liquidificador. Então eu vou colocar aqui. E agora é só bater. Bata bem até que esse creme esteja bem lisinho, tá? Pronto, nosso creme tá bem liso, bem homogêneo. Olha só, tá vendo? Então agora eu vou retirar daqui o liquidificador. E vou colocar esse creme em um bowl. Por que que eu não vou misturar diretamente aos meus ingredientes secos? Porque a depender da safra que a sua farinha foi feita, a depender da região onde você mora, você vai precisar de mais ou de menos farinhas. Então é importante que você incorpore esses ingredientes secos aos líquidos aos poucos para você não perder o ponto da massa, tudo bem? Porque senão ela pode ficar muito seca. Então você observe o ponto que eu vou te mostrar aqui da massa, como ela tem que ficar, e se precisar, você adiciona menos os ingredientes secos, tá? Como aqui eu tenho um mix de farinhas, não vai interferir no resultado final se eu adicionar mais ou menos, desde que você observe o ponto de hidratação que eu vou te mostrar, tudo bem? Então vamos colocar aqui os líquidos. Olha só como ficou bem cremosinho, sem nenhum gruminho de cenoura. É importante que seja assim, tá? Se você virou aqui e percebeu que ainda tem um pouquinho de cenoura, retorne para o liquidificador e bata mais. Pronto, aqui eu vou utilizar o auxílio de um fouet para misturar, tá? Vou colocar uma parte de farinhas. Vou dividir em duas partes, na verdade, esse mix. Então, vou colocar metade e depois o restante. Aí, com o fouet, eu vou misturando. Olha só como ela tá bem líquida ainda, tá vendo? Então, vá fazendo isso com cuidado. Uma coisa que você observou é que nesse mix de farinhas, nessa receita, eu não estou utilizando goma xantana, porque não há necessidade. Como eu adicionei a farinha de grão de bico, que já agrega um pouco de liga, o polvilho doce, uma quantidade considerável, eu não vou precisar da goma xantana. A cenoura também, ela tem amido, então ela vai ajudar a manter essa estrutura da massa. Então, ela não vai ficar esfarelando. Por isso, eu não adiciono a goma xantana, tá? Olha só, essa massa, ela não é uma massa viscosa, bem cremosinha, mais líquida, tá vendo? Se eu tivesse adicionado a goma xantana, essa massa, ela seria muito mais gomosa, teria muito mais estrutura. Porque a goma xantana, ela dá muita liga, então a massa fica bem mais grossa. Olha só que massa linda. Deixa eu só tirar aqui. Agora, aqui, antes de adicionar o fermento químico, eu vou colocar coco ralado. Esse coco aqui, eu fiz, é o resíduo do leite de coco, olha só. Tá vendo? É um coco ralado seco. Se você não tiver o resíduo, você compra no supermercado o coco ralado seco. Se você fizer o leite de coco em casa, não desperdice esse resíduo, ele é ótimo. Você pode adicionar nos seus bolos, em todas as suas preparações, tá? Então, eu vou colocar aqui o coco ralado. E aqui também você pode colocar, ao invés do coco ralado, granulado de chocolate, gotas de chocolate, fica uma delícia.
Antes de adicionar o fermento, eu quero falar contigo sobre a forma. A minha forma, ela tem 20 centímetros de diâmetro por 10 centímetros de altura e ela tem um cone no centro. Eu untei ela com óleo vegetal e polvilhei com açúcar demerara, tá? Você pode fazer o seu processo de untar e de enfarinhar com o que você preferir. Eu gosto do açúcar porque ele carameliza nas laterais do bolo e deixa uma casquinha um pouquinho crocante e bem douradinha. Então eu gosto bastante de utilizar, principalmente para bolos de cenoura. Então eu vou deixar aqui. E vou adicionar por último, então, o fermento químico. Lembre-se que você não pode misturar muito quando você coloca o fermento químico, né? Mas você precisa se certificar de que toda a massa, todas as partes da massa receberam esse fermento, tá? Então misture bem. Tá vendo que ele já tá fermentando? Essa é a primeira ação do fermento. Quando a gente mistura ele, a massa ele já começa a fermentar, olha só. Tá vendo? A segunda ação vai ser quando a gente colocar ele no forno, que ele vai, quando ele chegar em uma determinada temperatura, por volta de 60 graus, ele vai começar a segunda ação, expandindo essa massa dentro do forno. Pronto, agora eu vou colocá-la na minha forma. Observe o ponto de hidratação. Caiu uma farinha aqui na minha colher, mas não tem problema. Olha só, uma coisa importante. A altura da massa dentro da minha forma. Perceba que eu coloquei um pouquinho a mais do que a metade da forma de massa. Eu preciso deixar essa parte aqui sobrando para que a minha massa possa desenvolver dentro do forno. Caso eu coloque até o topo de massa, ela vai transbordar e eu vou perder essa receita. Então sempre coloque de metade a no máximo 2/3 da forma de massa. Aqui eu coloquei um pouquinho mais que a metade, tá? Então agora eu vou levar essa massa para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 40 a 45 minutos, tudo bem? E aí, quando a gente tiver com o bolo pronto, nós vamos fazer a calda para colocar por cima. Então vamos levar para assar. Bom, agora que o nosso bolo já assou, eu vou te mostrar como fazer a calda de chocolate. Então nós vamos utilizar o açúcar demerara, eu vou colocar ele primeiramente aqui na minha panela. Em seguida eu vou adicionar o cacau em pó. Com o fouet eu vou misturar esses ingredientes, porque se eu adiciono a água aqui diretamente, esse cacau ele vai ter mais dificuldade para ser diluído. Então vai ficar com gruminhos de cacau. Então vamos misturar primeiramente. Pronto, agora que está bem misturado, eu vou adicionar a água filtrada. Perceba que é uma grande quantidade de açúcar para pouca quantidade de água. Essa é uma calda que fica mais sequinha por cima depois que ela resfria. Então, por isso que vai nessa quantidade, tá? Misturamos. Pronto, agora que tá tudo bem incorporado é que eu vou ligar o fogo. Então, você faça todo esse processo da mistura antes de ligar o fogo, tá? Eu vou deixar em fogo alto até levantar a fervura. Depois eu baixo para médio e vou mexendo até que descole do fundo da panela. Esse processo leva em torno de 10 a 15 minutinhos. Eu já vou tirar o fouet e vou colocar uma espátula. É importante que você permaneça mexendo, porque senão ela vai por cima da panela, tá? A calda. Bom, nossa calda tá aqui fervendo há aproximadamente 10 minutos. Ela já tá no ponto, olha só, ela tá bem mais espessa. Olha, tá vendo? E quando eu puxo com a espátula, ela descola levemente do fundo. Eu consigo ver o fundo da panela. Tá? Então, quando ela descola do fundo, ela está levemente mais espessa, ó. Ela está no ponto, aí você pode desligar o fogo e despejar imediatamente sobre o bolo.
Bom, o nosso bolo já está assado, eu já desenformei ele, ó como ele ficou bem douradinho. Isso também se deve por eu ter untado e enfarinhado, né, colocado o açúcar no fundo da forma. Aí ele fica bem douradinho com a casquinha mais crocante. Então aqui eu já te ensinei a fazer a calda. Eu vou despejar essa calda sobre o bolo. Essa calda acabou de sair do forno, tá bem quente. Vamos despejar aqui. E aí eu vou fatiá-lo para você ver a massa. Olha só que delícia esse bolo. Então agora eu vou cortá-lo, para você ver como ficou por dentro. Desenforme esse bolo somente depois que ele já estiver frio, tá? Porque senão você vai alterar as características do bolo, porque ele ainda não vai estar com a massa estável. Vamos ver. Deixa eu pegar um pratinho. Olha só que delícia. É um bolo com uma massa mais densa, super macio, úmido, saboroso, amarelinho, olha que delícia. Bom, aqui está então o nosso bolo de cenoura e coco delicioso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que vocês continuem me acompanhando aqui no canal. Toda semana nós teremos vídeos novos. Se você é nova aqui no canal, seja bem-vinda, ative o sininho das notificações para você ser avisada todas as vezes que nós publicarmos um vídeo novo. E para você que me acompanha há muito tempo, meu muito obrigada por estar comigo aqui novamente. E é isso, muito obrigada pela sua companhia, um beijo!